Dando sequência aos nossos estudos do Catecismo da Igreja Católica, nós estamos na segunda sessão, onde estamos falando sobre os 10 mandamentos. Nesse dia de hoje nós vamos dar início ao primeiro mandamento e vamos trabalhar em partes. Nessa primeira parte vamos trabalhar nos parágrafos 2083 até o parágrafo 2109. Então o primeiro mandamento, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Na fórmula catequética que nós estamos mais habituados, nós vamos conhecer o mandamento como amar a Deus sobre todas as coisas. Então, irmãos, nós vamos ver que Jesus resumiu os deveres do homem para com Deus através destas palavras: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Primeira coisa, nós precisamos entender que Deus nos amou primeiro. Então, na verdade, o mandamento é corresponder a esse amor. E Deus não impõe condições para nos amar. Mesmo que eu não ame a Deus, Ele continua me amando e continuará me amando da mesma maneira. O primeiro tópico que nós vamos trabalhar, lá no Antigo Testamento, quando fala sobre esse primeiro mandamento, nós vamos ver a expressão: adorarás o Senhor teu Deus e o servirá. Então, nós precisamos entender que nós temos um único Deus e Senhor que revela a sua glória. Então, esse primeiro preceito, ele abrange a fé, a esperança e a caridade, que são as virtudes teologais, na qual nós vamos citar rapidamente. A fé, que é a base da nossa vida moral, que nos revela o amor de Deus. São Paulo vai falar sobre a obediência na fé. E ele diz que quando nós desconhecemos a Deus, ou seja, quando não temos fé, essa é a explicação dos desvios morais do homem. Quando nós temos dúvida, ou seja, também uma expressão antagônica à fé, isso pode nos levar à cegueira do espírito e a não reconhecer esse amor de Deus e também não conseguirmos amar a Deus. Quando falamos sobre a esperança, nós vamos ver que o homem não pode corresponder ao amor de Deus com suas próprias forças, mas deve esperar que Deus dê a capacidade de corresponder a esse amor. A esperança é o aguardar confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. É também o temor de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo. O primeiro mandamento também visa aos pecados contra a esperança, que são o desespero e a presunção. Quando falamos em desespero, é quando o homem deixa de esperar em Deus a sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la ou o perdão de seus pecados. O desespero se opõe à bondade de Deus e à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Quando falamos de presunção, nós temos duas espécies. A primeira é quando o homem presume as suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda de Deus. E o segundo tipo de presunção é quando nós presumimos a onipotência ou a misericórdia de Deus. E o que é isso? É quando nós esperamos obter o perdão sem a conversão, quando esperamos obter a glória sem mérito. Quando falamos sobre caridade, nós vamos ver que a fé no amor de Deus envolve o apelo e a obrigação de responder à caridade divina por um amor sincero. Então, o primeiro mandamento nos ordena que amemos a Deus acima de tudo e acima de todas as criaturas, por Ele mesmo e por causa dele. No segundo tópico que nós vamos trabalhar é no trecho que diz: só a Ele prestará culto. Então, irmão e irmã, as virtudes teologais da fé, esperança e caridade, elas dão forma às virtudes morais e as vivificam. Assim, a caridade nos leva a dar a Deus aquilo que lhe devemos como criaturas. A virtude da religião nos dispõe a esta atitude. Nós vamos falar sobre algumas observações e a primeira delas é sobre a adoração. A adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador, Salvador, como Senhor e dono de tudo que existe. Adorar a Deus é reconhecer o nada da nossa criatura, a qual não existe a não ser por Deus. Adorar a Deus é fazer como Maria no Magnífica, é louvá-lo, exaltá-lo, humilhar-se a si mesmo,
confessando com gratidão que Ele fez grandes maravilhas e que o seu nome é santo. Falando sobre a oração, nós vamos ver que os atos de fé, esperança e caridade, ordenados pelo primeiro mandamento, cumprem-se na oração. A oração que é a elevação do Espírito para Deus e a expressão da adoração que lhe rendemos. É uma prece de louvor, de ação de graças, de intercessão e de súplica. A oração é uma condição indispensável para obedecer os mandamentos de Deus. É preciso orar sempre, sem nunca desistir. Nós vamos falar um pouquinho também sobre o sacrifício, que para ser verídico, o sacrifício exterior ele deve ser a expressão do sacrifício espiritual, ou seja, ele deve ter propósito. E aí Jesus recorda a palavra do profeta Isaías, onde ele diz: misericórdia eu quero e não um sacrifício. E aí nós precisamos entender, irmãos, que o único sacrifício perfeito é o que Cristo ofereceu na cruz. Mas nós podemos unir ao sacrifício de Jesus, fazendo da nossa vida um sacrifício a Deus. Dando sequência aos nossos estudos do Catecismo da Igreja Católica, nós estamos na segunda sessão, onde estamos falando sobre os 10 mandamentos. Nesse dia de hoje nós vamos dar início ao primeiro mandamento e vamos trabalhar em partes. Nessa primeira parte vamos trabalhar nos parágrafos 2083 até o parágrafo